E vamos iniciar mais uma aula comigo, professora Jessie, a Morfologia 3.2 sobre substantivos. Então sejam bem-vindos a essa nova aula, que os substantivos nada mais são do que uma classe gramatical da língua portuguesa. E o que são os substantivos, prof. Jessie? Os substantivos nada mais são do que palavras que nomeiam seres, objetos, lugares, sentimentos, ideias, e a função dele é construir frases e expressar nossos sentimentos. Então, os substantivos eles podem variar também em gênero, número e grau. Coloquei aqui para vocês uma rodinha bem bonitinha falando sobre a classificação dos substantivos, né? Quais são eles? Então, nós temos os substantivos concretos e abstratos, os substantivos simples e compostos, os substantivos coletivos, os substantivos próprios e comuns e os substantivos derivados. Bom, vou falar um pouquinho sobre a classificação desses substantivos aqui, um pouquinho mais específico, tá? Então, nós temos os substantivos concretos e abstratos, porque os concretos são aqueles que designam seres reais, coisas reais, né? Pode ser até imaginário, mas que existe por si só, tá? Então, aqui, Maria, cachorro, livro, mesa, cidade, fada. E os abstratos que nomeiam ações, sentimentos, estados, qualidades. Então, como substantivo abstrato, eu coloquei aqui para vocês amor, felicidade, coragem, altura, nascimento. Nós temos também os substantivos próprios e comuns, né? Os próprios, eles nomeiam seres ou lugares específicos, sempre com a letra inicial maiúscula. Não esqueçam disso, por favor. Então, aqui, Brasil, Atlântico, João, Paris. Comuns, eles também nomeiam seres, mas da mesma espécie de forma genérica, tá? Então, no caso aqui, coloquei exemplos como país, oceano, mulher, cidade. Também temos aqui os substantivos coletivos, né? Os substantivos coletivos, eles, no singular, eles indicam um grupo de seres da mesma espécie. Então, exemplo, né? Elenco é um conjunto de atores, cardume, um grupo de peixes, matilha, conjunto de cães, bando, grupo de aves ou pessoas e arquipélago, conjunto de ilhas. Coloquei aqui também agora para vocês sobre a formação desses substantivos, tá? Os simples e compostos. Os simples, eles são formados por apenas uma única palavra. Então, coloquei aqui exemplo, carro, casa, pão. Já os compostos, eles são formados por duas ou mais palavras. Guarda-chuva, beija-flor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os substantivos primitivos e derivados, tá? Os primitivos, eles são palavras que não derivam de outras. Então, aqui, um exemplo, casa, pedra, flor. Já os derivados, eles têm um substantivo primitivo. Então, de casa, casebre. De pedra, pedreira. De flor, florista. Deu para entender bem? Aqui a flexão dos substantivos, que eu disse para vocês lá no começo, né? Que os substantivos, eles podem variar de grau, número, gênero. Então, aqui, né? Flexão de número. No singular, indica um único ser ou conjunto. Um exemplo, né? Menino, mesa, multidão. Já no plural, ele indica mais de um ser ou conjunto. Então, coloquei aqui exemplo, né? Meninos, mesas, multidões. Já as regras do plural são palavras terminadas em vogal ou ditongo. Então, sempre se acrescenta o S. Cachorro, cachorros. Mãe, mães. Já em terminações em M, a gente troca por NS no final. Então, atum, atuns. Virgem, virgens. As terminações em ão, né? Elas mudam para ões. Coração, corações, canção, canções. Ou podem mudar para ães também. Então, alemão, alemães, pão, pães. Também podem mudar para colocar um S no cidadão, no caso, cidadãos, cristão, cristãos. E palavras terminadas em RZ e N, acrescenta-se o ES. Então, mulher, mulheres, cartaz, cartazes. São algumas das regrinhas aí da flexão, tá? Coloquei aqui para vocês a flexão de gênero, tá? Então, gênero masculino a gente geralmente acompanha pelo artigo O. Então, o menino, o tomate. Já o feminino a gente acompanha geralmente pelo artigo A. Então, exemplos, a menina, a cadeira. A formação do feminino, às vezes existe um radical diferente, tá? Um exemplo que eu coloquei aqui foi boi e vaca, homem, mulher. Não necessariamente se coloca
igual, então tem essa parte do radical diferente. Troca de desinência, né? O O e o A. No caso, assim, gato para gata, or por ora, né? Cantor por cantora, ão, oa, an ou ona. Então, patrão para patroa, irmão, irmã, campeão, campeã. E algumas exceções como barão e baronesa, sultão e sultana. Sim, gente, sempre tem uma exceção na língua portuguesa. Não é novidade, vocês vão ouvir muitas exceções ainda. Alguns casos especiais, sim. Nós temos alguns substantivos que são os epicenos, eles possuem um único gênero para ambos os sexos. Nesse caso aqui, a águia e o crocodilo, independente do sexo que seja, vai ser sempre a águia e o crocodilo, ok? Alguns substantivos sobrecomuns, né? Eles têm um único gênero independente do sexo. Então, um exemplo que eu coloquei aqui, a testemunha, o cônjuge. Substantivos comuns de dois gêneros, eles mantêm a mesma forma para o masculino e feminino, só diferencia pelo artigo. Então, o artista pela a artista, ou intérprete pela a intérprete. Flexão de grau, né? Eu coloquei aqui para vocês até uma imagem dos copinhos ali, né? Os copinhos bem bonitinhos. Coloquei aqui que às vezes na flexão de grau aqui a gente indica se aumentou ou diminuiu a intensidade, né? Então, aumentativo, analítico com adjetivo, mesa grande, copo enorme. Já no sintético, eles têm o sufixo. Então, casarão, copásio. O diminutivo no analítico, casa pequena, livro curto. Sintético, casinha, livrinho, ok? O plural dos substantivos compostos, prof do céu. Tem mais isso? Tem. Por quê? Modifica também, tá, gente? Porque tem alguns que são escritos com hífen, tem alguns que tem substantivo mais adjetivo e assim por diante. Mas vamos ver um por um, tá? Quando é escrito sem hífen, né? O plural como substantivo simples. Então, um exemplo aqui, girassol, girassóis, aguardente, aguardentes. Quando tem substantivo mais adjetivo, então ambos vão para o plural. Um exemplo, tá? Obra-prima, obras-primas. Quinta-feira, quintas-feiras. Saiu um erro ali de digitação, me perdoem, depois eu vou dar uma olhada no meu slide. 3. Quando o primeiro termo é verbo ou palavra invariável. Então, nesse caso, apenas o segundo elemento vai para o plural, tá? Então, exemplos. Guarda-chuva, guarda-chuvas. Bate-boca, bate-bocas. Quando há preposição entre os termos, então apenas o primeiro termo varia. No caso, exemplos, chapéus de sol. No caso, para chapéu de sol, ok? Pão de ló fica pães de ló. E quando as palavras são repetidas, prof, como que fica? Como que fica? No caso, só um segundo termo que varia. Sabiam disso? Pois é. Então, no caso aqui, tic-tac fica tic-taques. Bem-te-vi, bem-te-vis, ok? Que rápido, né, prof? Já tô no exercício? Já está no exercício. Então, eu coloquei aqui alguns exercícios de fixação para vocês classificarem na primeira as palavras Brasil, amor, guarda-roupa, flores. Para vocês deixarem no plural essas palavras cidadão, chapéu, lápis e troféu. E para vocês identificarem o substantivo aqui no caso desta frase. O cão late no quintal da casa. Dê aquela pausa maneira para que vocês consigam responder rapidamente. Respondeu! Oh, vamos ver se todo mundo acertou. Eu coloquei até aqui uma comemoração, coisa mais linda, né? Olha lá, tenho certeza que vocês acertaram tudo. Então, no caso aqui, né? A palavra Brasil é um substantivo próprio. Amor, um substantivo abstrato. Guarda-roupa, um substantivo composto. E flores, um substantivo concreto. Quais são os plurais dessas palavras? Cidadão, cidadãos. Chapéu, chapéus. Lápis, lápis. Continua lápis, não é lápis, gente. Lápis, lápis, lápis. E troféu, troféus. Depois, no outro, eu coloquei aqui para vocês as palavras cão, quintal e casa. Alguém lembra como é que era? Alguém lembra? Será que todo mundo acertou? No caso aqui era para vocês identificarem quais eram os substantivos, tá? Só para vocês lembrarem. Então, é cão, quintal e casa. Eu tenho certeza que vocês todos acertaram, que vocês são maravilhosos. Mas é claro que pode ser que fique dúvidas, né? E a gente vai se ver mais vezes para que vocês
Anotem essas dúvidas e a prof possa atendê-los com todo amor, carinho e dedicação. Parabéns, agora vocês dominam esses conceitos básicos dos substantivos em português. E lembrando, praticando é que a gente aperfeiçoa nosso conhecimento. Então, até a próxima. Um beijo!